começando mais um Pod Manto, onde você pode adorar, onde você pode glorificar e bem dizer o nome do Senhor. Por quê? Porque Ele é digno de toda honra, digno de toda glória e todo louvor. E você que está nos assistindo, Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Que Deus possa derramar graça, força para continuar e prosseguir. Deus é a maior alegria para nós. E deixa eu te falar, estou do lado da minha amada esposa, Eveli. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? 23º episódio de Pod Manto. Como é que é, 20º? 23º. Eita glória! Até enrosquei pra falar de tantos episódios. É muito. Ó, volta aí, tem muitas histórias pra enriquecer sua vida. Chama a galera, todo mundo pra assistir. Que Deus possa te abençoar em mais um episódio muito maravilhoso, viu? Bora lá. Bora lá, e começando já com os nossos apoiadores e patrocinadores, com Lil Clothes, confecções e uniformes, camisetas top. Como eu sempre falo, vários tipos de camiseta, é oversize, eu não vou falar mais pra não ficar falando em inglês. Deus abençoe grandemente, Douglas. Também temos a JPL, que é elétrica, hidráulica e ferramentas. Se você precisar de alguns acessórios, gente, tem variadas coisas, é só entrar em contato com o Pedro e com o Lucas. Vai ter um QR Code aí na tela, você acessa e fala com um deles, tá bom? Deus abençoe grandemente. Também temos a MJ Centro Automotivo, que é do Marinaldo e do Wellington. Se você precisar fazer alguns detalhes no carro, suspensão, troca de pastilha, troca de óleo, tem muito mais coisas, entre em contato com Wellington e Marinaldo. Deus abençoe grandemente a vida de vocês, meus queridos. Também temos a FRE Transporte, que é minha empresa. Glória a Deus. Se você precisar de um transporte curto, longo, estou à disposição. Casamentos, translado. Gente, tem muita coisa, é só entrar em contato comigo. Também temos aqui em Campinas e na região também de Rio Claro, que é o meu cunhado Lucas que faz aquela região. Se você precisar, só entrar em contato que estamos à disposição de vocês. Também temos a RR Pinturas, que ali tem grafiato, marmorato, textura. Se você quiser mudar a sua casa, mudar seu comércio, qualquer detalhezinho, pintura, entre em contato com o Rogério, que ele fará um maior orçamento para você. Deus abençoe, Rogério. Também temos a Espaço de Falzino. Meu Deus do céu, essa é diferenciada. Eu tô com uns perfumes dela aí que é top demais. Perfume internacional, gente. Você acha que eu sou o quê? Chique demais. Se você precisar de maquiagem, precisar de bolsas, o que tem mais? É muita coisa, Eveli. Não, é o paraíso da mulherada. Meu Deus do céu, Bom se demais. você precisar, entre em contato com a Adri. Um beijo, Dri. Deus abençoe. E ela vai ter muita coisa pra você, tá bom? Abraço, Dri. Beijo, Deus abençoe. A Blue eu vou deixar pra Eveli. É assim que eu faço. Essa é a minha empresa. Um beijo, Roberta Silvestre, é a minha parceira ali. E nós fazemos toda a parte de gestão das empresas, financeira, comercial. Se a sua empresa aí tá precisando de um up, chama a gente aí através do QR Code. Deus abençoe. Também temos Cláudio Cel. Se você precisar de algum detalhe no celular, fazer manutenção no celular, películas quebradas, películas, capinhas, tem muito mais coisas. Só entrar em contato, como eu falei, vai ter um QR Code aí, entre em contato com o Cláudio. Eles têm duas lojas, que é uma na Francisquinha ali, dentro do posto Ipiranga, e a outra na Avenida dos Estudantes. Qualquer detalhezinho, gente, entre em contato com eles lá. Deus abençoe grandemente e bora pra cima, Eveli. Deixa eu te falar, nós tá com um casal top aqui, diferenciado. Não, outro nível. Eu tô até tremendo pra falar aqui, porque é outro nível aqui, Eveli. Nossos parceiros de ministério. É outro, ó, voando, eles estão voando. Eu só Chega não lá, confio quem é líder de jogos, que é tudo doido, né? Fora da casa. um pouquinho doido, um Tem uns pouquinho doido. problemas. Gente, estamos aqui com a Thaís e com o Bruno. Sejam bem-vindos ao nesse Pod momento, Manto. sejam bem-vindos ao Pod Manto. Abençoado. Que Deus abençoe grandemente por vocês estar participando aqui. Que Deus capacite grandemente. Obrigado pelo convite. Se vocês aceitaram, falei com o Bruno. O Bruno falou, tô dentro. Falei, é desse mesmo que eu tô falando. Falei, ô, Glória, é difícil esse homem, que é outro nível, gente. Fala, não tem como, né? Se apresenta, Thaís. Fica à vontade, depois o Bruno. Fica à vontade aí. Olá, pessoal, eu sou a Thaís, sou líder de jovens junto com o Bruno, meu esposo. Frequentamos a igreja do Evangelho Quadrangular no bairro do Remanso, em Hortolândia. Que benção. Sim, muito bom. E lá a gente... Eu sou Bruno Filgueiras. Lá eu sou pastor auxiliar, além de líder de jovens, né? Então a gente tá à frente também dessa parte no pastoreio. Sou vice-presidente lá na igreja, então que além do grupo de jovens, a gente tem várias outras demandas com o restante do time, os outros ministérios. Uhum. E é um doce chamado, né, pra gente que ama o Senhor, é um doce chamado. A gente ama estar à frente da juventude
que se espelha muito em vocês aí também. Meu Deus! Com essa alegria. É muito bom, viu? Uma alegria estar aqui, saibam disso. Que bênção, legal. Deus abençoe grandemente. Já começando assim, já nesse calor já todo, como é que vocês vieram pra igreja? Começando aí, Thaís, como é que você veio pra igreja? Como é que hoje você faz parte de tudo isso aí? Como é que foi a sua caminhada? Certo. Eu não venho de um berço cristão, né? A minha família não é cristã ainda. Eu comecei a frequentar a igreja na Assembleia. Eu era jovem, eu tinha ali aproximadamente 16, 17 anos quando eu comecei a ir para a igreja. Fiquei na Assembleia por quase 2 anos, me batizei na Assembleia, Ministério Madureira. E aí, em 2015... Eu não lembro quantos anos eu tinha. Isso é um mau sinal, né? Em 2015, eu fui para a Quadrangular do Remanso. Estou lá desde então. Já faz 11 anos que eu estou lá no Remanso. Que benção. E foi assim que começou a minha trajetória, né? Começando na Assembleia, depois fui para Quadrangular. Eu fui para Quadrangular porque eu já conhecia algumas pessoas que frequentavam lá, tinha alguns amigos. Então foi a igreja que eu escolhi, né, seguir. E estou lá desde então, né, desde 2015. Que benção. E aí estou com o Bruno no Ministério de Jovens, né, na liderança. Nós assumimos em 2024, então é o nosso segundo ano. Perdão, 25. Então, é o nosso segundo ano na liderança dos jovens. Que benção. Que bênção. E você, Brunão? Eu tenho uma trajetória. eu venho de um berço cristão. Meus pais são pessoas maravilhosas. Meu pai e minha mãe sempre estiveram, desde que, pelo menos de que eu me entendo por gente, meus pais eles sempre eram da igreja católica e depois eles vieram para a igreja evangélica. Mas eu tive um período aí no meu tempo de escola que eu estive bem longe da presença, assim, bem distante mesmo. E vim de uma rotina bem diferente, né? Eu era alguém que tocava, então na época minha de escola eu compunha bastante coisa, fui para torneios também com composições minhas na época. Ganhei torneio, fui tocar em São Paulo, fiz bastante coisa e... Eu não tinha uma rotina de hábitos saudáveis, então era um tempo de bastante bebida, era um tempo de bastante zoeira, assim, sabe? E nesse tempo eu vim para a igreja através de um amigo que me deu uma Bíblia na época, no dia do meu aniversário. Ele me deu uma Bíblia, escreveu na capa da Bíblia que a nossa amizade seja como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Né? Que legal. Ele me deu essa Bíblia e na época eu sempre tive um hábito muito grande de leitura. Então, assim, eu sempre li bastante, gostava muito de ler. E quando ele me deu a Bíblia, eu falei assim, vou começar a ler. E é interessante que lá em casa, o meu pai, para incentivar esse hábito de leitura, o meu pai me pagava. Então, o que ele fazia? Estratégia, né? O meu pai, ele me dava R$10 por cada livro que eu ia ler. Olha! Então, por exemplo, se eu quisesse tomar um lanche, sair com a galera, eu tinha que ler, né? Tinha que ler bastante. E foi nessa época que eu estava num hábito muito forte, assim, assíduo de leitura. E quando eu ganhei essa Bíblia, eu comecei a ler, cara. Eu me converti de uma forma, assim, bem diferente, porque eu não fui numa igreja, não tive um convite para ir numa igreja, eu só recebi a Bíblia. Eu tinha uma noção do que era Antigo Testamento e Novo Testamento. Sim. Eu comecei pelo Novo Testamento lendo os Evangelhos, comecei em Mateus. E eu comecei lendo a Bíblia no fundo da sala, sem prestar atenção na aula. Cara, eu não indico isso, tá? Todos os jovens que eu lidero, cara, pelo amor de Deus, ele não veio falar que você um tempo de ignorância. Eu aprendi, eu comecei lendo a Bíblia, então eu ficava lendo, por exemplo, abri o livro de Mateus, eu começava a ler no fundo da sala, e fui lendo, cara, li Mateus, Marcos, Lucas, João. Quando eu cheguei em João, eu falei assim, cara, Jesus é muito diferente. E na época eu estudava bastante coisa de psicologia e tal, eu comecei a olhar para aquilo lá e falei assim, cara, Jesus é muito diferente. Aí eu comecei a estudar coisas acerca de Jesus, livros teológicos, e continuei, cara, lendo o Novo Testamento. E li o Novo Testamento inteirinho, em 45 dias, na época minha de escola, assim, comi o rolo mesmo, comi as escrituras. E aí, isso daí era término do ano de 2000, eu vim pra igreja em 2014, isso era término de 2013, quando eu estava terminando o ensino médio. E aí,
eu estava num tempo de gravar várias tracks em estúdio. A gente estava num tempo de gravar, estava produzindo um CD. Tinha uma bandinha que a gente estava começando a fazer, tocava pop rock. Que da hora. E aí nesse meio tempo foi quando o senhor me pegou, cara. O senhor me pegou e aí eu chutei tudo pro alto. Cheguei no pessoal, fiz uma reunião com eles, falei eu não queria mais. E fui pra Igreja Quadrangular, ficava perto de casa, a Igreja Quadrangular do Remanso Campineiro. Cheguei lá, eu acho muito legal isso, porque eu cheguei lá, eu já tinha bastante embasamento, assim, na palavra, eu não cheguei todo cru, já tinha lido, por exemplo, os evangelhos, as cartas paulinas e tudo, já tinha uma noção. E aí quando eu cheguei lá em 2014, aí eu fui muito bem recebido, cara. Fui muito bem recebido, fui abraçado naquela igreja. Por um pastor maravilhoso, o pastor Samuel. Deixa um beijo pro meu pastor, cara. Nossa, sirvo pro meu pastor em obediência, em gratidão, assim, por ele, sabe? Porque ele é maravilhoso, a gente foi muito bem recebido. Eu cheguei muito machucado na igreja. Foi um tempo que a gente traz muitos traumas e muitas coisas que uma vida fora da presença nos leva. Sim. Eu cheguei muito machucado na igreja. Fui tratado lá e desde então tem sido um tempo aí de 11 anos já, né, gatinha? De um tempo maravilhoso na presença do Senhor. Que benção. E como que foi chegar até os jovens? Como que foi aceitar esse... Eu falo que é o convite mais maluco da nossa vida, né? Porque nós dois, o nosso combinado era falar não. Sério? Era. Esse foi o nosso combinado. A gente já falou não. Não sei se vocês já falaram. Não deu tempo. O Fabinho falou sim. Eu olhei pra ele e falei, como assim? Sim da onde, meu filho? Você tá doido? O nosso combinado era não. Sim, e eu já recebi esse convite pra liderar jovens antes de aceitar. Eu recebi 2 vezes quando eu era solteiro. E uma vez que nós tínhamos acabado de casar. No mesmo ano, né? Em 2021. No mesmo ano em que nós casamos. E aí, na 4ª vez que nós fomos chamados para esse convite, foi quando nós aceitamos, né? Eu vou falar das 2 vezes quando eu era solteiro e você fala quando a gente já era casada. Eu recebi o convite quando eu era solteiro, mas eu não me sentia apto. E eu acho que isso daqui, eu sei que é difícil falar isso, às vezes a gente não tem que ficar esperando estar apto para dizer sim, né? Muitas vezes a gente fala sim e a gente vai aprendendo com os percalços no meio do caminho. Mas quando eu recebi o convite e ainda era solteiro, eu tinha aquele sentimento de que eu ainda tinha coisas para aprender no ministério e que existiam pessoas... Acho que é uma maturidade, né? Isso, maturidade. Existiam pessoas dentro da igreja que estavam mais aptas do que eu naquele momento. E aí a gente recebeu um convite logo que a gente casou, né, gatinha? Você quer contar um pouco como foi pra você? Vamos. Quando nós casamos, em 21, nós recebemos o convite do nosso pastor para assumir liderança. E o Bruno, na verdade, recebeu o convite pelo pastor na igreja, né? Eu não estava no dia, e depois o Bruno reportou o convite para mim. E aí nós conversamos, né? Se fazia sentido a gente assumir naquele momento. Seria, na verdade, assumir em 2022. Decidimos não assumir porque nós casamos em 21. Então, pra gente ainda era tudo muito novo, né? Aquele período da gente se conhecer como casal, a gente tinha acabado de casar, né? Era tudo muito recente. E a gente assumiu uma liderança de jovens logo no início, eu acho que talvez seria um choque, sabe? Eu acho que seria muita coisa, né? Casar junto com liderança, acho que era muita coisa ao mesmo tempo. E nós optamos por não assumir naquele momento. Acho que o que você falou de maturidade, eu acho que também maturidade, principalmente talvez da minha parte, sabe, naquele momento, acho que além do casamento, tinha uma questão de que eu, Thaís, precisava ter uma questão de mais tempo, de amadurecer um pouco mais, eu era mais nova, né, não que eu sou velha, mas eu acho que eu era muito nova ainda para assumir isso, acho que é muita responsabilidade. Então, naquele momento, nós decidimos não assumir, porque era tudo muito recente. Em contrapartida, no mesmo ano, eu comecei a trabalhar em Nova Odessa. Então, falei, não, acho que agora não é o momento. Então, tomamos essa decisão em conjunto. Mas aí, quando veio o convite para assumir em 2025, já fazia um tempo, né? Que nós estávamos casados, ainda há pouco tempo. Mas acho que talvez já era o momento da gente assumir esse desafio. Acho que a gente estava mais preparado como casal. Acho que na igreja eu também me senti um pouco mais preparada para assumir a liderança de jovens. Então, foi esse o percurso, né, que nós tivemos até aceitar esse desafio. Sim, e logo quando a gente casa, a gente vê que muda muito a rotina. Né?
Porque antes, por exemplo, eu pegava as minhas roupas e jogava elas no cesto de roupa suja e elas apareciam dobradas, limpinha, cara. dobrada, arrumada. Dentro da sua gaveta. Loucura, cara, era loucura, aparecia tudo dobradinho e tal. E aí, logo que eu casei, eu não sei o que aconteceu. Parou, cara. O que aconteceu? Não vai mais? Quando você olha o armário vazio, você fala, alguém precisa ir no mercado, gente. Alguém precisa fazer uma compra. E aí, quando a gente casou, a gente se adaptou, né? A gente teve um longo tempo de adaptação. Eu, por exemplo, quando casei, eu não sabia fazer nada, cara. Tem gente que casa, sabe cozinhar, sabe? Hoje em dia eu sei fazer as coisas, né, amor? Não vou falar que eu sou um exemplo. Sabe? Vou falar que eu sou um Deixa eu te falar pra você, tá, eu não sei mas cozinhar. Você não sabe cozinhar? Ó, sei fritar ovo e fazer café. Miojo, tá fazendo miojo? Mais ou menos miojo ainda. Não, eu aprendi a me virar, mas a gente teve um tempo, né? E eu acho que esse ponto que você falou de maturidade, realmente, quando a gente assumiu, né? Que a gente recebeu o convite em 2024 para assumir em 2025... A gente olhou um pro outro e falou assim, cara, a gente tá preparado. Tá na hora, né? Tá na hora. E não aí tinha como falar não novamente, Isso. né? E aí a gente já... É legal você também assumir alguma coisa quando você se sente preparado. Sim. Porque você não delega a responsabilidade. Você não fica falando assim, não, sabe, não é assim e tal. Cara, a gente já olhou, na hora que a gente olhou assim, falou assim, cara, vamos fazer o nosso melhor. Mas sabe? eu acho muito legal ter essa consciência de você ter essa maturidade. Porque assim, capacitação, a gente sabe o que o senhor dá, né? Sim. Tipo assim, eu falo que a gente entra muito como improvável, né? Porque você entra, tipo, como que vai ser? Como que vai fluir? Mas assim, a forma de você saber o tempo certo também é muito bom. De você ter essa maturidade de entender o tempo, né? Sim. Porque às vezes você começa uma liderança e não é da forma como você esperava, né? Vamos dizer assim, né? E até porque a gente sabe que quando você tá na linha de frente... Aí o chumbo é diferente, né? É diferente. E como é que é os líderes que você tem? Como é que funciona... as reuniões de vocês, como é que é, assim, fala aí. Quantas pessoas são na liderança de vocês? Quantas pessoas são da liderança? Nós temos uma liderança reuniões, hoje. Como é que funciona? A gente tem uma liderança hoje de 10 pessoas, né Isso. Amor? Nós temos 10 pessoas. Cara, nossa liderança é maravilhosa. Que bem. Né? É uma galera... Pode mandar incrível, beijo pra eles aí, fica à vontade. Um beijo pra vocês, viu, gente? A gente ama vocês. É massa, cara, porque assim, ninguém faz nada sozinho, cara. Não, sabe? não Ninguém mesmo. faz nada sozinho. Não faz mesmo. E se a gente tiver um senso assim no coração de ser egoísta, egocêntrico e falar assim, eu vou fazer, eu sou o cara... Você fica louco. Principalmente... Você fica doido mesmo. Fica doido, principalmente porque assim, a gente que tá à frente do Ministério, por exemplo, de Jovens, sabe que Jovens é um ministério que suga, tem que ter energia. Tem que ter energia. Não adianta falar assim, vou fazer uma reunião de jovens e eu vou chegar numa frequência baixa. Não dá. Vai ministrar o louvor. A potência deles cara, é lá não dá. Ele já começa com Não dá. 100%. Ele já começa com 100%. Não dá. Igual a gente, por exemplo, vai ministrar louvor, vai nos eventos de jovens. Cara, a frequência tem que ser lá em cima. Tem que ser sempre lá em cima. E ao mesmo tempo, a gente não tem só o Ministério de Jovens. Eu também tenho todas as atribuições administrativas e pastorais dentro da igreja. Sim. E a gente tem responsabilidades conjugais, nós temos amigos, nós temos toda uma estrutura que gira em torno da nossa vida, né? Sim. Então, se a gente não tiver uma liderança que nos apoia, começa a virar fardo. E isso é um negócio muito difícil. Não pode deixar virar fardo. Senão a nossa atividade dentro da igreja, ela para de ser algo prazeroso, ela começa a virar um ativismo. É verdade. Sabe? Isso a gente sempre priorizou isso muito, né, amor? De manter um tempo nosso com os nossos amigos, manter um tempo com a nossa família. Com a nossa família, né? Manter um tempo dentro da igreja que a gente se doe naquilo. Verdade. Porque senão não faz sentido. E eu acho que é muito legal também quando a gente chega nas coisas 100%, sabe? A gente não chega pela metade. Sim. A gente sempre fala pros jovens lá, tipo assim, cara, todas as entregas que a gente vê nas escrituras, elas não são entregas parciais. É verdade. Jesus, ele não fez uma entrega parcial. A entrega de Jesus, ela é uma entrega total. Com certeza. Então, tudo que a gente vai fazer, cara, é uma oportunidade única. Então, a gente sempre faz dessa forma, né? Quer explicar um pouquinho das nossas rotinas lá da agenda nossa com os jovens? Sim. Nós fazemos uma reunião mensal com o nosso grupo da liderança, sempre planejando o próximo mês. Sim. E geralmente nós fazemos 2 encontros no mês.
Por que 2 encontros? Porque geralmente, talvez a igreja ela já vai ter outras atividades que já vai envolver essas pessoas. Sim. Ou se não tem na nossa igreja, talvez nós estaremos em outra igreja e nós levamos esses jovens junto com a gente. Ou se nós temos algum evento com a regional, esses jovens estarão junto com a gente. Sim. Então, quando nós falamos em fazer algo com os nossos jovens, né, agenda nossa mensal, nós temos 2 agendas no mês. Geralmente fazemos uma agenda sexta-feira, que a gente consegue ali reunir a galera, talvez a gente sempre faz... Talvez não, a gente sempre faz em casa, na nossa casa mesmo, e eu acho que quando a gente traz eles pra dentro de casa, acho que acaba tendo um momento ali de comunhão, né? É mais próximo, isso, é mais íntimo, a gente consegue... Tem comida, né? Tem comida, é verdade. Tem comida. Pensa numa galera que come o jogo. A galera vem com fome, Deus do céu. Eles têm uma máquina deles. Muito. Então a gente faz esses encontros geralmente às sextas-feiras e um sábado, um culto de jovens. Então, essa é a forma com que nós organizamos hoje a nossa agenda mensal. E nesses encontros que a gente faz tanto nos encontros aos sábados, quanto nos encontros que nós fazemos também nas sextas-feiras, a gente sempre tem um foco em palavra, cara. Sempre, cara. A gente, toda a nossa liderança, tanto na igreja quanto com os jovens mesmo, a gente é apaixonado por Bíblia, cara. Apaixonado. A gente não é levado por vento de doutrina. Sim. O tempo em que, por exemplo, se eu vou pregar um sermão, a gente vai trazer... É sempre um sermão expositivo. Sim. A gente cria isso dentro dos jovens. A gente tem vários jovens lá no nosso grupo que prega. E a gente fala pros irmãos, queridos, pregar é expor a palavra. Expor a palavra. Pregar o texto... e falar do texto. Então, a mensagem do pregador é o quê? É a gente trazer profundidade à superfície. Então, é sempre isso. A gente vai buscar falar da escritura, né? Eu acho que tem o John Stott, né? Que é um grande teólogo. Ele sempre falava disso, de que pregar é expor o texto. Então, a gente sempre é focado nisso. Essas reuniões que nós fazemos de sexta-feira, a gente tem um projeto que a gente vai intensificar agora nesse ano, que a gente chama de Trazendo Clareza. Então, o que é? A gente pega temas que por muitas vezes são temas polêmicos e a gente dá a luz das escrituras em cima desses temas. Muito então, o objetivo é sempre ausentar a nossa opinião e ver o que a Bíblia fala sobre o assunto, o que Cristo falou sobre o assunto. Esse ano aí, os jovens, esse ano vem trazendo clareza aí, esse ano é um ano político, cara. Esse ano vai ser um ano em que a gente vai falar bastante sobre temas como, por exemplo, comunismo, tá bom? Eu quero pegar lá, vou falar com a galera, qual que é a visão bíblica acerca desse tema. Vamos falar sobre fé e ciência, vamos falar sobre várias temáticas. Você quer que pega fogo, na verdade. Não, não. É aquele... É a palavra correta, você quer que pega fogo, é isso, né? Dar morre, entendeu? Joga granada. Joga granada. Vamos ver o que vai acontecer. E assim, fazer com que a galera tenha pensamento crítico, cara. Eu acho que isso é muito importante. Pensamento crítico, pautado na palavra. Sim. Porque hoje em dia os jovens consomem muito, cara, muita coisa na internet. E às vezes o que acontece? A pessoa ela não se alimenta com sermão de 1 hora ou com Bíblia. Não. Ela se alimenta com um cortezinho 3 minutos, 1 minuto, 5 minutos. De uma teologia já coach. Fala, opa, isso aí isso aí. Então, tipo assim, a gente tenta trazer pros jovens essa ideia de que assim, a gente tem que estar focado e fundamentado na palavra, que Cristo é o fundamento, cara. Com certeza. A gente sempre passa isso pra eles. E eu acho legal essa proximidade de ter deles perto da gente também. Eu brinco muito com os nossos lá também. Você falou em questão de liderança, né? Um beijo pra nossa liderança. Beijo. Eu falo assim que o nosso maior medo era de ficar sozinho quando nós assumimos, e graças a Deus o Senhor nos dá pessoas que nos ajudam. Mas essa questão de trazer os jovens pra perto, eu brinco muito com os nossos lá. Eu falo assim, gente, o líder é de verdade. Falei, a gente vai ter dia que vai estar com dor, vai ter dia que a gente vai estar cansado, vai ter dia que... Às vezes eu brinco com as meninas, eu falo assim, não, hoje eu tava tretando com o seu líder. Aí elas falam assim, como assim? Eu falo, não, gente, a gente é de carne e osso. Então, acho que essa proximidade também é muito bom, né? De trazer eles pra perto deles entenderem, tipo assim, não, nós somos pessoas normais. E de ensinar eles essa forma de viver com o Senhor, né? Tipo, um dia não tá bem, no outro você se reconstrói e bora lá. Sim. Ainda mais essa questão de Bíblia. Vamos mostrar lá, tipo, como que é o nosso dia a dia. Muito bom. É legal. Com certeza. Vocês estão falando igual sempre, minha cabeça fica viajando. Thaís, qual foi a sua maior experiência como líder, assim? Como é que foi a sua maior experiência com Deus, assim, né? Na liderança. Você teve, na assim, liderança...
Olha, eu vou falar algo que eu sempre fui mais na minha, sabe? O Bruno é uma pessoa muito desenvolta, enfim. Mas eu sempre fui mais na minha. E acho que sendo assim, sincera, né? Acho que quando eu assumi a liderança, pra mim o que foi um desafio maior foi me deparar com, talvez, conselhos com os jovens, sabe? Talvez o jovem trazer uma situação, e nós tivemos, inclusive, com as já conversas, situações, você fala, meu Deus. que vem com algumas conversas, assim, cabulosas, algumas conversas, assim, fala, meu Deus. É bom. Com algumas histórias e... O que eu falo, sabe? Como eu respondo isso? Como que eu vou orientar? Enfim, algum jovem fazer alguma pergunta específica e talvez eu não souber responder, ou separar realmente com as situações de jovens trazendo coisas particulares deles que eles precisam de um direcionamento, né? E se ele tá trazendo aquilo pra mim é porque ele confia em mim como líder, né? E também como pessoa. Então, acho que esse talvez foi o maior desafio de talvez dar orientação para essas pessoas de acordo com a palavra, né? Acho que é isso. Em contrapartida, talvez eu possa falar que o meu trabalho, né, hoje como profissional, enfim, talvez ele também me ajude com isso, né? Trabalho em uma área que eu faço gestão de pessoas, enfim. Então, eu acredito que talvez esses momentos isso me ajudou. Sim. Mas mesmo assim, foi um desafio para mim. Às vezes eles vêm pedir uma opinião que você fala assim, deixa eu orar uns 5 dias, daqui a pouco eu te respondo. Como eu respondo? Deixa eu fazer um jejum de 40 dias, daqui a pouco eu venho te responder, falar pra você o que eu acho disso daí. E a experiência, assim, com Deus, assim, que você passou, assim, nossa, a presença de Deus foi tão gloriosa. Qual foi a maior sua experiência nesse sentido, assim, com Deus mesmo? Assim, nossa, tive um derramamento, um acampamento, Você tem, assim, esse dia, assim, que você teve, assim, que nunca esqueça? Eu tenho um, não sei se você sabe qual é. Mas faz tempo que aconteceu isso, que me marcou bastante. Na verdade, foi num monte. No monte em Sumaré, lá perto do Macarrão Galo, daquela empresa. E foi naquele dia, em uma oração, uma pessoa veio ali falar comigo, enfim. Acho que aquele dia, pra mim, foi uma das experiências mais surreais que eu tive ali com o Senhor. Então, eu nunca esqueço. Isso já faz tempo, acho que foi logo no meu início que eu fui pra igreja, pra quadrangular em específico. E eu acho que foi o dia que mais me marcou, um dia que eu tive uma experiência bem diferente com Deus. A gente lembra, né? Sim. Muito bom. E você, Bruno? De experiência? Sim. Cara, eu já tive... Eu tenho uma experiência que eu tive em 2023, que eu estava num tempo de bastante oração, orando ao Senhor, falando pro Senhor assim, Senhor, eu queria viver um próximo nível, cara, sabe? Sim. Queria ir em águas mais profundas, aquela passagem de Ezequiel, que ele mede 1000 côvados, né? Sim. Ele tá com águas aos tornozelos, aos joelhos e tal. Eu amo essa passagem. E eu estava orando pro Senhor e falando pro Senhor assim, Senhor, me leva um mar de graça, um tempo de provar mais o Senhor. E eu lembro que nesse tempo eu estava orando pro Senhor e falando pro Senhor assim, esmaga-me. Era um dos principais gritos que eu dava no meu quarto, sabe? Falava pro Senhor, me esmaga, cara. Permita com que eu, de fato, me quebrante, né? E aí a gente, cara, foi um dia que a gente tava em casa, junto com o pessoal, e a gente sempre tá rodeado de amigos muito animados, cara. A gente é animado, mas a gente tem muito amigo animado. Um exemplo disso aqui é o Fabinho. Cara, a gente tava com a galera. Tem que me controlar. Cara, a gente tava com a galera animadíssima e tal, e a galera olhou e falou assim, era uma sexta-feira, eu acho, né, amor? Ou era uma sexta-feira. E aí o pessoal falou assim, vamos pra praia? Aí a gente olhou um pra cara do outro, assim, cara. E sem combinar nada, a gente tava umas 10 pessoas. A gente falou assim, pra praia, cara, vamos pra praia. O que impede a gente ir pra praia? Aí a gente olhou e falou assim, vocês estão na escala? Alguém tá na escala e tal? Tem compromisso amanhã? Era a galera da igreja, né? O pessoal da igreja. E aí, beleza. E aí a gente olhou e o pessoal falou assim, não, a gente não tá na escala. Sabe quando tudo vem a calhar? Certinho, assim, tudo tudo certinho, bonitinho bonitinho e tal. E aí, lógico que a gente não ia pra longe, né? A gente foi pra Pitangueiras. E aí a gente falou assim, não, vamos pra praia. Então, te deu umas 3 horas da manhã, tava todo mundo em casa, umas 3 horas da manhã a gente saiu e foi pra praia. E chegamos na praia, cara, a gente alugou uma prancha de surf lá.
E aí eu fiquei um tempão, cara, pegando onda, vamos lá. Né? Vamos lá. Eu ia falar, vamos lá. Mas você já foi rápido. Vamos lá. Você já foi mais rápido que Me eu. divertindo com a prancha. Eu ia falar pegando onda. Pegando onda não, é muito. Pegando onda, eu ia achar que eu sou o Medina. Não. Tava lá me divertindo, me matando, Tomando uns caldos. Tomando uns caldos lá com a pranchinha e tal. E era uma prancha mesmo, uma prancha maior. E aí, em dado momento, um amigo nosso, muito amigo nosso, ele falou assim, pô, Brunão, eu queria ir lá, cara, me divertir também, ver como é que é, tentar ficar de pé e tal. E aí eu estava junto com ele e aí eu fui levado por uma corrente de retorno pro mar em 2023. E aí fui levado, mas eu fui levado pra alto mar real, assim, cara. Eu cheguei num ponto, assim, que eu já não conseguia ver a praia. Eu devo ter entrado, assim, tipo, quase 1 quilômetro pra dentro da água. Controle, cara, não tem como... Eu tava com uma lesão no ombro, não conseguia nadar pra voltar. Então foi muito difícil pra mim nadar. Aí eu lembro de 3 vezes eu ainda tentei colocar o pé no chão. Primeira vez que coloquei o pé no chão, assim, eu estava com um pouco mais pra cima. A segunda vez eu estava com, assim, um corpo meu. Aí a terceira vez que eu tentei colocar o pé no chão, eu tive que nadar pra cima já. E tava sendo carregado e o ombro lesionado. E aí eu fui sendo conduzido até o momento que eu parei de lutar, cara. Parei de lutar. Na época eu tinha 26 anos. Isso aí faz 3 anos já. Parei de lutar totalmente, assim. Fui deixando porque acabou a minha energia. E a minha cabeça ficava falando pra mim assim, ó, 26 anos pra morrer, cara, com 26 anos, sabe? Num acidente trágico desse jeito. E aí até o momento que um surfista, cara, louvado seja Deus, aonde esse cara estiver, cara, era um rapaz, assim, de média idade, devia ter uns 40 anos, careca. Aonde ele estiver, que Deus te abençoe, eu não sei seu nome, cara, que Deus te abençoe. Ele me viu, cara, e aí eu pedi socorro, ele estava longe, mas ele era um surfista bem experiente, ao contrário de mim, que era inexperiente. Ele veio rapidamente até mim lá e colocou a prancha. Eu lembro que na hora que eu segurei na prancha eu tava desfalecido, cara. Eu achava de verdade que eu ia morrer. E foi uma grande experiência pra mim, porque as orações que eu estava fazendo era pro Senhor me levar pra um mar de graça. E assim, ó, Senhor, me leva, era a passagem de Ezequiel, medindo 1000 côvados a mais, e parece que o Senhor, ele me levou, cara, mas ele me levou realmente onde não dava pé. Literalmente. É verdade. Literalmente, né? E foi engraçado que quando a gente retornou pra praia, aquilo foi uma experiência pra mim com o Senhor, porque eu revi muita coisa. E eu vi a fragilidade da vida, cara. Com certeza. Sabe, eu lembro de quando eu saí que eu fui resgatado, e assim, tava tudo propício pra eu morrer. O águia não tava lá pra buscar, o bombeiro não estava no lugar, e eu fiquei em mar aberto coisa de uns 15 minutos. É muito tempo, queridos, 15 minutos era muito tempo. E quando eu retornei, o pessoal já sabia que eu estava em alto mar, então a Thaís já estava pensando que ela estava viúva. Hoje a gente dá risada, né? Mas foi loucura. Imagina, Quando eu saí da água, tanto é que tem um amigo nosso, o Andrezinho, que é lá do Quadrangular do Amanda, ele até falou assim, pô, Brunão, você tá vivo, cara, sabe? Aí a Thaís, o contrário, né, gatinha? Você já veio me dando bronca. Como é que você faz isso comigo? Mas foi interessante, cara. Foi uma baita experiência pra olhar pra dentro do nosso coração e falar assim, a nossa vida tá no Senhor, sabe? Os nossos dias estão no Senhor. O dia que o Senhor quiser nos levar, sabe? Que Ele nos leve, que a gente esteja preparado pra isso. Certeza. Mas a nossa vida, ela é uma fragilidade muito grande. Às vezes a gente tem 30 anos e pensa que a gente vai viver até 70, mas a gente nunca sabe disso. Por isso que todo dia tem que ser pra exaltar e glorificar o Senhor. É isso mesmo. O que você falou agora, tipo assim, do viver pela dependência, tipo, você faz uma oração e você espera uma resposta. Aí, às vezes, o Senhor responde de uma outra forma, mas aí você não espera essa dependência ou o tempo das coisas acontecerem, né? E aí, quando acontece, você fala, nossa, foi a maior experiência da minha vida. E você fala, e agora? Como que vai acontecer? Como que vai ser? Muito bom. É verdade. Bruno, eu sempre falo. Tô pensando aqui, você tá falando, tô pensando. O Fabinho fica ali maquinando. Muita coisa. Tem hora que ele cruza o braço, que ele fica olhando assim, ele tá só cozinhando. Tem essa pergunta aqui, ó. Bruno, como é que é você separar, como você que é pastor, e em relação a jovem, como é que funciona nessa parte, às vezes, pra você, como é que eu posso explicar? Aconselhar uma pessoa
na igreja normal e um jovem na questão de você ser líder dos jovens? Você tem alguma separação nisso? Como é que funciona aí? É que às vezes o lado pastor já quer ir com 5 pés, né? Mas eu acho principalmente que é diferente, no meu ponto de vista, porque eu sou jovem, cara, me sinto jovem, eu tô com 29 anos. Então, tem pessoas dentro da igreja que tem 60 anos que vêm conversar para pedir um aconselhamento pastoral. Sim. E vai lá me chamando de pastor, né? Aí fala assim, e lá fala assim, eu sou o pastor Bruninho. E amo isso, tá bom? Sou o menorzinho lá mesmo, sou um estagiário lá, cara, estagiário. O jovem aprendiz. E glória a Deus por isso. E assim, o que eu vejo é que com os jovens, quando a gente vai ministrar para jovem, a gente tem um dialeto, uma forma de lidar. Sim. Então, quando eu vou falar com os jovens, você vai ver eu falar mano, sim, e não sei o quê. Você vai ter um linguajar um pouco mais brincalhão. Mas quando a gente vai aconselhar alguém que está na igreja, você tem que ter uma postura mais séria. Não que a postura com os jovens não tenha seriedade, sim, mas a gente tem uma energia diferente. E o jeito que falar com quem é a pessoa que é mais velha é diferente. Não tem é diferente. É a mesma coisa pregar. Se vê eu pregar num culto de jovens, a gente vai pregar até a roupa. Você vai ver a roupa dos jovens e tal. Você vê eu pregar num culto de domingo, você vai ver eu de camisa. Então, a gente tudo comunica. Né? Então, pra gente lá é um desafio, cara. Por que eu digo pra gente? Porque eu e a Thaís, nós somos um, né? Então, sim, assim, hoje eu tô numa questão de pastorear lá na igreja, sim, como pastor auxiliar, né? Mas a Thaís tá junto comigo, né? Então, assim, a Thaís vê o quanto que a gente se dedica nisso, não só com a juventude. E o pastoreio, o pastoreio ele não é uma profissão. Ele é uma vocação. Então, isso muda muito. E é uma forma de amar, né? Eu falo que é totalmente amor, né? É amar. Você tem que criar uma casca a ponto de muitas vezes você escutar pessoas que não vão gostar de atitudes suas e você tem que amar genuinamente. Sim. Não é um amor fingido. É um amor que você realmente ama. O jovem, cara, vocês devem passar isso semana após semana. O jovem, ele oscila. Né? Então tem tempos em que ele está fervoroso na igreja e tem tempos que a gente tem que chegar nele e abraçar e falar assim, cara, vem aqui de novo. Tem época que nem no WhatsApp ele responde, né? Entendeu? Você fala, tá vivo, filho. Ainda bem que não é só lá no remanso. Se nós começar a conversarmos aqui, ainda vai muito longe. Ainda bem que não é só lá, cara. Não, tem isso. Mas a gente tem que conciliar isso. Mas como eu falei antes, é um doce chamado. Para aqueles que são de fato vocacionados, que entende que o Senhor tem um chamado sobre a vida e entende que o pastoreio não é só pregar, talvez pregar seja a parte mais fácil do pastoreio, sabe? Pregar seja a parte mais fácil, porque exige de você uma oratória, estudo e tudo, mas pastorear, cara, é amar na íntegra, é amar de verdade, você de fato abraçar e estar junto. Sim, né? Sim. E a parte do louvor, como é que funciona lá? Como é que essa agitação que vocês fazem lá, que é da hora, como é que funciona? A gente faz... Quer falar um pouquinho, gatinho? Eu tô falando muito. Deixa eu falar. Eu sou pastor de fato, cara. Eu falo demais, cara. Mas é o Bruno. Ele vai falar. Eu falo muito, cara. Na igreja, né? A gente faz parte do Ministério de Louvor, tanto eu como ele. Eu sou vocal, mas o Bruno é ministro de louvor. Então a gente participa das escalas da igreja ali de modo geral. Mas quando a gente olha para os jovens, né? Quando a gente tem talvez algum evento, acampamento, conferência, né? Enfim, que a gente é convidado para tocar, é o Bruno junto com uma galera lá dos jovens que organiza tudo ali. Quem vai tocar, quem vai cantar, quais são os louvores. Sim. Mas eu vou deixar pro Bruno falar. E lá tem a divisão, tipo, o louvor oficial da igreja e o louvor dos jovens ou não? É tudo junto? Não, a gente... todos os jovens que servem no louvor, nos cultos de jovens, eles servem na nossa igreja. E quem que é o líder de vocês lá? Nós temos na nossa igreja o Luiz, cara maravilhoso, pessoa fenomenal. E para os jovens a gente deixa o Pedrinho, que é o nosso batera. Legal. Ele fica à frente de ver as escalas e etc. Aí quando a gente vai tocar nos eventos, a gente sempre se prepara, cara. Eu digo não só se preparar com ensaio, mas a gente se prepara no Senhor. E a gente sempre fala, é muito legal. Normalmente a gente vai em trio, vai... No vocal, né? Vai eu, a Thaís e a Manuzinha. Manuzinha do Pedro. Sim, lá, nossa, a Manu canta muito. A Manu é maravilhosa, cara. Pessoa maravilhosa.
E é legal porque a gente tem uma sinergia muito boa. E eu acho que isso é praticamente tudo no Ministério de Louvor. Se a gente não tem a mesma energia e sinergia no que a gente tá fazendo, você vê que uma pessoa tá num nível de intensidade, a outra tá em outra, a pessoa tá moscando, sabe? E a gente busca sempre ter um alto nível de uma frequência de entrega. Isso é verdade. Né? E buscar entregar Vocês adoração. têm um grupo também, não tem? Eu tô tentando lembrar o nome. Um grupo de louvor, não tem? Tem um grupo de louvor que a gente faz parte junto com a Ana Júlia. Eu lembrei da Ana Júlia, mas eu não lembrava o nome do ministério. Ela chama a Ava. A gente tocou na Marcha pra Jesus, inclusive na última que teve. Uma galera maravilhosa também. Bom demais. Bom demais, bem legal. Bem legal. Aproveitando, deixa uma mensagem aí pros jovens, Gil. Deixa uma mensagem aí pra eles aí. Fica à vontade, Thaís. Manda uma mensagem pro jovem. Certo. Pode ser uma mensagem de carinho, mas pode ser uma mensagem também. Bom, e jovens do Remanso, e jovens de modo geral, do Remanso, né? Nós amamos vocês. Para mim, pro Bruno, é um aprendizado, né? Trabalhar junto com vocês, direcionar vocês para um caminho junto com o Senhor. Eu aprendo muito com vocês. Tenho aprendido muito ao longo desses anos e a gente tem um carinho enorme por vocês. A gente espera que vocês realmente mantenham ali um caminho junto com Deus e que a gente possa ser apoio de vocês quando vocês precisarem. Amém. Brunão? Aos jovens, quero dizer que os dias são maus, né? A gente tem que estar preparado, então é necessário ter uma alta carga de leitura bíblica. A gente tem que ser apaixonado por Jesus, galera. Tem que ser apaixonado por Jesus. Tem que entrar dentro do quarto, trancar a porta, ter tempo de oração. E assim, a palavra diz que o amor de muitos se esfriaria, mas não de todos, cara. Ainda há remanescentes, velho. Tem pessoa que não se dobra, tem gente que não mercantiliza a fé, tem muita gente que não faz da igreja um lugar para conseguir fundos, grana ou status. A gente é prova viva disso e vocês também, sabe? A gente tá nisso aqui de coração, amando Jesus, amando pessoas. E o meu recado para os jovens é o seguinte: os dias são maus. A gente olha para todo o cenário, a gente vê que cada dia mais tem vindo tempos difíceis e nós devemos estar preparados, apaixonados pelo Senhor, porque o Senhor é bom, velho. O Senhor é bom. O tempo todo Deus é bom. O Senhor é muito bom. Quero agradecer. Está acabando. Cara, passa muito rápido, cara. Passa muito rápido. Passa muito rápido. O Thiago já falando pro Thiago, pro Gugu ali. Acabou. Mas muito obrigada de coração. Nós somos fã do trabalho de vocês. Sempre que vocês precisarem, nós estaremos por aqui para trocar ideias, para trocar experiências. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Que através dessa forma que vocês fizeram de vir aqui nos ajudar a gravar esse episódio, o Senhor possa retribuir muitas bênçãos sobre o ministério, sobre a vida de vocês, viu? Muito obrigada mesmo, de coração. Deus abençoe. E a galera nossa Deus abençoe, não precisa fazer meme desse episódio. Bruno, me ajuda aí. Me ajuda aí. Daqui a pouco pega uma foto lá, pelo amor de Deus. Um beijo para os nossos pastores, pastor Jorge, pastora Marisa, nossos jovens, que Deus abençoe a vida de vocês. Lembrando que nós estamos com a célula. Se você não faz parte de nenhuma célula ainda, bora! Você tem um lugarzinho todo especial aqui. Vem participar com a gente. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente. Quero agradecer muito. Vocês são bênção demais. Que Deus possa derramar chuvas de bênçãos sobre vocês, capacitar, dando cada dia estratégia com esses jovens para levar pro reino grandemente. Gente, dá um abraço, manda abraço pra família, manda abraço pra todo mundo. Fica à vontade agora, pode falar aí, fica à vontade. Amém. Obrigada. Acho que primeiro agradecer vocês, né, pelo convite, pelo carinho. A gente que agradece. A gente também aprende muito com vocês, né? Amém. E é um prazer estar aqui. Amém. E a gente manda um beijo pra nossa igreja, pros nossos pastores, pastor Samuel, pastora Adriana, nosso grupo de jovens, a nossa liderança. Um beijo, a gente ama vocês. Deus Beijão. abençoe. Deus abençoe. Gente, obrigada, TV Hortolândia. É verdade, TV Hortolândia, muito Thiago obrigado. Que nos suporta, o Thiago que nos suporta aqui, que não sei, eu não sei. Ele que Deus retribui em bênçãos em nome de Jesus. Ele veio assim, eu mandando mensagem, eu falei, nossa, o Fabinho, lá vem o Fabinho com essas doideiras dele aí. Aline Hugo, que nos aguenta. Também, Deus abençoe grande. Tá junto com nós aqui direto, o Goialina, que tem hora que eles puxam minha orelha aqui, mas tá tudo bem. Gente, está acabando o Pode Manso. Onde você pode adorar, onde você pode glorificar, onde você pode bendizer o nome do Senhor. Por quê? Porque Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória e todo louvor. E aquele abraço. Deus até abençoe. Mais. Tchau, tchau. Deus abençoe.